Just culture, cultura justa. Não vou entrar na cultura justa, eu acho que quem deve falar cultura justa é o pessoal da segurança de voo, que eles falam muito bem. Eu entendo perfeitamente cultura justa, não sou contra a cultura justa, mas no Brasil é a falácia da falácia da falácia da falácia. Quando você era pequeno, Papai Noel vai passar dia 24 aí e deixar o teu presentinho. Essa é outra. Que é isso? Faz isso comigo não, gente. Não sou, repito, hein? Outro dia teve um aerojurista internacional que fez contato comigo, hein? Lá de outro país, lá da Europa. Calazans, o que você está falando da cultura justa? Bom, eu vou falar, porque a cultura justa não pegou lugar nenhum e no Brasil não vai pegar. Então, o que é a cultura justa? A cultura justa é uma beleza. Repito, não sou a melhor pessoa para explicar isso. Os profissionais da segurança explicam melhor do que eu. Eu acho muito interessante essa cultura. É uma cultura muito boa que trabalha com a prevenção. E dentro da prevenção, eles trabalham que a punição atua contra. Esse argumento, eu acho ele excelente. Ele é muito bom dentro do aspecto da investigação técnica, do aspecto da investigação administrativa. Então, os profissionais da prevenção, eu bato palma que essa cultura é excelente. Mas não vai pegar. Não tem pegado. Não tem pegado ou não tem pego? Tanto faz. As duas formas são cabíveis. Não tem pego e nem vai pegar. E eu vou explicar apresentando aqui, já, argumentos de aerojuristas internacionais. Não é nem minha posição. Hein? A cultura justa, tá? Voltando aqui, a cultura justa é uma concepção muito interessante que fala no sentido presta atenção, people, let's pay attention. Em se tratando de investigação técnica, essa cultura justa é investigação técnica, de prevenção, tá bom? Então, eu acredito que ela vale assim. Quando você vai fazer uma investigação, o controlador envolvido, se ele souber que haverá punição, ele vai se restringir, se limitar a dar informações. Então, e de repente, ele poderia dar informações que iria limitar a prevenção. Então, totalmente. Mas olha só o que diz alguns renomados. Olha só. Criminal law in many countries obligates authority to investigate aviation. Olha só o que diz. Isso aqui eu tenho a referência desse jornal de controle, né, de Journal of Air Traffic, em março de 2007. Faz tempo isso, hein? Na verdade, isso é antigo. Então, ele diz, né, esse jornal, com simpósio, aerojuristas, peçam para mim que a gente destrinche no nosso curso de perito aeronáutico que eu posso passar mais informação. Mas ele diz que em muitos países obrigam a investigar acidentes. É o caso do Brasil, tá? Que nós chamamos de princípio da indisponibilidade. Havendo um acidente aeronáutico, a autoridade judicial, de uma forma meio genérica, seja lá o juiz, o promotor, o delegado, não pode falar, não vou investigar. Ele não tem esse direito de não investigar. Pode até não ter os recursos, prepara, esse é outro assunto. Mas ele não pode não investigar. O princípio da indisponibilidade, do direito. Ele é obrigado, sob pena de prevaricação. Então, haver um acidente aeronáutico, a autoridade aeronáutica é obrigada. E quem disse isso foram aerojuristas internacionais. Ele falou em muitos países, isso não é só Brasil, por isso que eu falo que a cultura justa não está pegando, não vai pegar. Quando eu falo não está pegando, vai pegar, com essas fundamentações. De repente, com outras fundamentações, pode até acontecer. Eu não sou contra nem a favor, mas com essas fundamentações, incredible. Fica muito difícil acreditar nisso. Em muitos países, mas vamos lá. Olha só, o que diz aqui? But em alguns estados, eles vão trabalhar com a apuração de responsabilidade de acordo com as suas leis processuais. Olha só que essa parte vermelha diz isso, uma tradução livre. Também nesse encontro, nesse simpósio ocorrido em 2007. Olha só que coisa interessante. Quem está falando isso não é o professor Calazans, são aerojuristas internacionais e essa concepção tem permanecido. Então, está falando que alguns países, embora, está falando sobre cultura justa, que embora haja cultura justa, a não punição, a não criminalização, isso não vai ocorrer, porque alguns países, alguns não, ele não fala alguns,
muitos países, eles realizam uma investigação de acordo com as suas leis. E aí, Geraldo Folli, olha o que esse camarada fala. Olha o que esse camarada pay attention. Um aerojurista, também em 2007. Olha o que ele falou. Ayame, eu estou em dúvida no futuro próximo. Olha só o que presta atenção, pessoal. Isso aqui para mim é muito importante. Que alguns estados, né, vão abrir mão, numa tradução livre, é isso. Ele está em dúvida se alguns estados vão abrir mão da sua soberania em termos da lei criminal dentro de um sistema global. Então, deixa eu explicar isso aqui. Nesse simpósio, que a intenção era descriminalizar crime de uma forma mais geral, e esse Geraldo Folli, que é um aerojurista internacional muito interessante, ele fala, eu não tenho certeza nenhuma, eu tenho dúvida. Será que os países vão abrir mão de sua soberania para atuar uma lei? Olha o que ele diz. Para que não houvesse mais criminalização, os países precisavam mudar suas leis. Por exemplo, o Código Penal brasileiro teria que extirpar o artigo 261, como eu apresentei aqui. Então, precisa extirpar. Aí ele faz a pergunta, será que os países vão abrir mão de sua soberania? Porque o Brasil é que tem soberania. Soberania é a capacidade, a competência, a liberdade de legislar. Então, ele falou, será que vai abrir mão? Será que poderia haver uma organização internacional? Ele falou assim, acidente aeronáutico não pode ser mais criminalizado. Então, você teria que revogar o 261. Eu estou citando o 261, mas não é o único artigo, não é a única lei penal. Você teria que revogar o 261. Será que o Brasil iria revogar? Faça eu já fiz. Faz uma enquete aí para as autoridades parlamentares ou juristas. Eu já conversei com promotores. O que é isso? Descriminalizar? Estão pensando em quê? Tá? Então, é por isso que eu falo que é uma falácia. Não sou contra, mas esses argumentos vão prosperar, não. Não se engane. E aí, olha só que interessante. Vários, mas eu participei de um simpósio e que um jurista, um Ministério Público de um determinado país, promotor, ele bateu na mesa e falou, vocês estão querendo a descriminalização. Não, vocês estão querendo impunidade. Falou, essas não são palavras do professor Calazans, tá? Mas eu já vi, vários juristas, e essa é uma concepção dentro do mundo jurídico, acreditando que com essa busca, estão buscando impunidade. Vocês estão procurando impunidade. E aí fica a teu critério, querido aluno, querido ouvinte, chegar à sua conclusão. Ok? E a cultura justa no Brasil não pega. Não pega. Vamos lá. Por quê? Cultura justa e o voo 907. Vamos explicar a cultura justa e o voo 907. Eu acompanhei a acusação dos controladores. Tá? Então, eles foram acusados dentro de toda a legalidade. Foram acusados por causa do crime em curso no artigo 261 do Código Penal, e os pilotos também foram acusados também em cursos no artigo 261 do Código Penal. Mas qual não é a surpresa? Que ao longo do processo, eles foram surpreendidos, os controladores que eram militares, pelo processo militar. Eu também não vou entrar na questão do ibis in idem, processado 2 vezes pela mesma conduta, esse é outro assunto, mas o nosso assunto aqui é cultura justa. Mas só que quem fez o inquérito, quem presidiu o inquérito, dentro de toda a legalidade, não houve nada de ilegalidade. Dentro de toda a legalidade, quem presidiu o processo foi um coronel da Força Aérea Brasileira. E o processo militar foi ali com a junta militar, não vou explicar detalhes, com militares da Força Aérea. Sendo que muitos militares eram ligados à aviação civil, a repeat. O presidente, por exemplo, era ligado à aviação civil. Então, era um militar. Então, vamos lá. No Brasil, não há de se falar em cultura justa. Não seja injusto com isso.
Então, dentro de toda a legalidade, os controladores foram indiciados, processados, nada de ilegal. O coronel não agiu de ilegalidade, não usurpou. Mas quando eu pego um coronel que é do sistema de proteção ao voo, pay attention, please, que era chefe de um dos controladores, ele era chefe de um dos controladores, do sistema de proteção ao voo ligado à aviação civil, incrimina, acabou. Então, se o Brasil tinha alguma moral para falar de cultura justa, aí vou repetir. Se o Brasil tinha, que na minha opinião nunca teve, moral para falar de cultura justa, caiu por terra no acidente 907. Dentro da legalidade, não temos nada que falar. Não houve usurpação da lei, da justiça, nada. Mas falar dos profissionais da aviação civil, dentro do sistema DEPV, Departamento de Proteção ao Voo, incriminou, indiciou, que deu origem depois à acusação e, consequentemente, à condenação, não fala isso. Cultura justa no Brasil é uma falácia, é uma mentira. É podre isso. E é legal. Então, todo respeito às autoridades que assim procederam, que proceder dentro de uma legalidade. Mas quando eu vejo alguém falar de cultura justa dentro do Brasil, o acidente do 907 não foi a única situação, mas a mais bela, se é o que eu posso falar de coisa bela em dentro de acidente. Mas a coisa mais preciosa que a gente pode falar que cultura justa no Brasil é a falácia da falácia da falácia. Né? E